Uh. E aí, criançada, qual é o nosso destino? E é pra lá que nós iremos. Canta comigo, vai! O meu destino é o céu, nada pode me parar. Eu tenho que continuar. Mais uma vez. O meu destino é o céu, Nada pode me parar. Tenho que continuar. Eu vou na força de papai do céu, forte e valente assim como Sansão, e corajoso como o rei Davi, como o rei Davi. Eu vou na força de papai do céu, forte e valente assim como Sansão, e corajoso como o rei Davi, com o rei Davi eu sou. Só os corajosos. O meu destino é o céu, nada vai me parar. Eu tenho que continuar. De novo. O meu destino é o céu, Nada pode me parar. Tenho que continuar. Só os obedientes. Obediente como Gideão, inteligente como Salomão, paciente assim como Jó, assim como Jó. Eu vou. Obediente como Gideão, inteligente como Salomão, paciente assim como Jó, assim como Jó. Eu vou pra Jesus. o meu destino é o céu, E nada pode me faltar. Eu tenho que continuar. O meu destino é o céu, nada pode me parar. Tenho que continuar. Termina cantando assim. O meu destino é o céu, nada pode me parar. Tenho que continuar. E lariraririrarira, e é pro céu que eu vou. E é pro céu que eu vou. E é pro céu que eu vou. E para lá que eu vou. Para lá que eu vou. É isso aí. Aprenderam direitinho. Amém. O nosso Mocidade, louvando o nome do Senhor. Continue, mocidade de Deus de Cristo, a amada igreja com a paz do Senhor. Então, base falando. Informe sua posição. Câmbio. Está no pé. Muitos foram abatidos no caminho. Há muitos inimigos.
A palavra trouxe salvação, o discernimento em umidade para o meu coração. Ela me leva a outra dimensão para combater o mal nas regiões celestiais. Por isso lutei até transpirar na guerra, sem carne, sem sangue a derramar. Guardei os meus pés, o meu coração com a mente protegida. Estou segurando na espada da mão. Minha fé depositei no Senhor. Na batalha eu ganhei proteção. Com a mente protegida estou segurando na espada na mão. Meu currículo é de campeão, Rei dos reis. Na palavra estou de pé, inabalável és minha fé. Um dia mal, Senhor, te adorei, te busquei. Quando li Efésios 6, tua armadura usei. E com muita precisão, me defendi e ataquei. Com a mente protegida estou segurando a espada na mão. Minha fé depositei no Senhor. Na batalha eu ganhei proteção. Com a mente protegida estou segurando na espada na mão. Meu currículo é de campeão, Rei dos reis. Na palavra estou de pé, inabalável és minha fé. Um dia mal, Senhor, te adorei, te busquei. Quando li Efésios 6, tua armadura usei. E com muita precisão, me defendi e ataquei. Igreja, de quem é a vitória? Igreja, de quem é a vitória? Eu tenho o capacete da salvação. A coraça da justiça do meu coração. Guardei os pés, o evangelho. Espada, escudo, estou pronto para lutar. Defesa, ataque, não posso vacilar. A porta do inferno nunca prevalecerá contra a igreja que não para de orar. Rei dos reis, na palavra estou de pé, inabalável és minha fé. Um dia mal, Senhor, te adorei, te busquei. Quando li Efésios 6, tua armadura usei. E com muita precisão, me defendi. Rei dos reis, na palavra estou de pé, inabalável és minha fé. Um dia mal, Senhor, te adorei, te busquei. Quando li Efésios 6, tua armadura usei. E com muita precisão, me defendi e ataquei. Amém. Senhor, estou por nome do Senhor. Glória a Deus.
preciso tanto contigo falar, por isso eu me lanço num altar, pois a oferta hoje aqui sou eu. Deus, por favor, perdoa o meu coração. Errar não é a minha intenção. Só tu conheces o meu desejo de te agradar. O e a prata não tem mais valor pra mim. De que vale ter tudo se eu não te ter aqui? O meu maior desejo, Senhor, é te adorar. Ainda que a figueira não brotar, eu abro mão de tudo que exalta o meu eu. Meu nome não importa, mas que apareça o teu. Eu escolho Deus, eu escolho Deus, eu escolho Deus. A fama passa, sucesso passa, momento passa. Me abraçam hoje e amanhã me esquecem, mas a tua presença, Senhor, permanece. A fama passa, sucesso passa, momento passa, aplauso passa. O que o mundo oferece com o tempo perece, mas a tua presença, Deus, ela permanece. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O ouro e a prata não tem mais valor pra mim. De que vale ter tudo se eu não te ter aqui? O meu maior desejo, Senhor, é te adorar. Ainda que a figueira não brotar, eu abro mão de tudo que exalta o meu eu. Meu nome não importa, mas que apareça o teu. Eu escolho Deus, eu escolho Deus, eu escolho Deus. A fama passa, sucesso passa, momento passa, aplauso passa. Me abraçam hoje e amanhã me esquecem, mas a tua presença,
aleluia. Tudo passa, aleluia. Nós sabemos viver sem essas coisas, né? Mas sem Deus não conseguimos. Vai dizer que os peixes necessitam da água para poder sobreviver e as árvores necessitam da terra para poder sobreviver. E nós precisamos de Deus para sobreviver, pois Ele é o nosso Criador. Já vamos ouvir também a irmã Uberlândia com a oportunidade essa noite. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Sem ter condição de te escolher, cego pelos meus pecados, ouvir tua voz dizendo eu vim te buscar e te salvar. Então percebi eu já era seu, bem antes de existir, o Senhor me escolheu. Valeu a pena perder a minha vida, pelo teu amor te encontrei. Em minha alma estão as tuas digitais, cada dia que se passa eu te amo muito mais. Tua graça perfumou meu coração, Senhor. Onde o pecado abundou, hoje ela superabundou. Sem ter condição de te escolher, cego pelos meus pecados, ouvir tua voz dizendo eu vim te buscar e te salvar. Então percebi que eu já era seu, bem antes de existir, o Senhor me escolheu.
Está nos visitando essa noite o nosso amigo Denilson. Se a igreja está feliz com a sua visita, como é que a igreja diz? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Volte sempre, leve a sua bênção. Jesus te ama e nós também. Amém. A irmã Brenda também já está com a oportunidade essa noite. Louvar, pregar, fazer aquilo que o Senhor colocar no seu coração. Glória a Deus. Cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Salmos de número 100. Glória a Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, a sua verdade dura de geração em geração. Aleluia, louvado seja Deus. Eu gosto muito, desse salmo. Vem nos falar sobre celebrar ao Senhor. Creio que muitas das vezes, quando nós estamos passando por situações de dificuldades, de adversidade, nós esquecemos até de celebrar o nome do Senhor, Porque nós nos encontramos em uma situação da qual nós nos encontramos aflitos ou angustiados, preocupados, mas nós devemos celebrar o nome do Senhor em todos os momentos, louvado seja Deus. A partir do momento que nós acordamos, é mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado. Quando nós acordamos, é a forma do Senhor dizer que está conosco e nos está nos dando mais uma chance. Louvado seja Deus. Que nós possamos salmodiar o nome do Senhor, cantar louvores, render graça. Louvado seja Deus. Aqui na hora que os jovens estavam louvando, eu prestei atenção no Isaac, o quanto que ele estava aqui louvando ao Senhor com alegria. Porque hoje o Senhor deu um grande livramento a ele, Louvado seja Deus. Hoje ele está aqui agora à noite. Creio que para agradecer o Senhor pela sua rica misericórdia que o Senhor teve com ele, Então nós devemos louvar o nome do Senhor e engrandecê-lo, o nome de Deus, em todos os momentos na nossa vida. Que não seja só em momentos de alegria, mas que em todos os momentos nós possamos glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Também vamos aproveitar e ouvir o irmão Cauê também com a oportunidade. Já está aqui, Eita, glória. Já está até procurando o versículo para ele ler. Cauê? Ele está aprendendo aqui para falar. Eita, glória. Foi falar com o professor. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Bom, eu vou ler a passagem que está em Mateus 3, a partir do versículo 5. Então ia ter com ele em Jerusalém toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, diz-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzis, pois, frutos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode citar filhos de Abraão. Bom, quero deixar uma mensagem sobre a questão que muitas pessoas se acham um pouco melhores por ter nascido na igreja, ou ter estado muito tempo na igreja, e acabar julgando as pessoas que acabaram de entrar. Sendo que, no final, você ter entrado na igreja, ter nascido na igreja, não faz você neto de Deus, por exemplo. Você tem que ter seu coração em Cristo e aceitar Ele como seu suficiente Salvador. Porque senão você vai também para a ira, Aí é isso, agradeço a minha rica oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Vamos ouvir a irmã Vanessa louvando o nome do Senhor.
Logo após a irmã Vanessa, também a irmã Socorro do irmão Paixão. Já está com a oportunidade, depois a irmã Vanessa. Cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor, amém? De Obed-Edom, muda minha história, vem com a tua glória, como fez na casa de Obed-Edom, muda minha sorte, vem com a sua glória. E
clama socorro. Aleluia, Deus, te adoramos, Pai. Glórias. Só da igreja, que a paz do Senhor, amém? Amém. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. Jesus, te adorarei pelo sangue derramado, pelo véu que foi rasgado, te adorarei. Pelo privilégio de aqui estar, poder soltar a minha voz e te louvar, por sentir a sua presença, pela total certeza da tua existência. Te adorarei. Por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim, te adorarei. Por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir sua unção, te adorarei. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou um adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou um adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Oh, aleluia, Deus. Eu te adoro, meu Deus. Te adoro, Jesus. Na beleza da sua santidade, meu Deus. Por teu Santo Espírito que habita em mim,
Quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ouvir o irmão Isaac contando o testemunho dele. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Queria falar o meu testemunho, que hoje o inimigo tentou me matar, mas hoje eu estou de prova aqui, ó, que ele só ameaça, mas ele não pode tocar, ele não pode sentir o pensamento do crente, ele não pode encostar. Então, glória o nome dele, que eu vou contar meu testemunho. Assim, ó. Pronto, foi assim, ó. Eu cheguei. Oh, meu Deus do céu. Pois vai, ó. Ó, pronto. Hoje eu acordei, né? Parece que 5 horas da madrugada. Não, 5 horas não, mas 5 horas, né? Pronto. E daí parece que eu acordei bem. Ontem eu assisti um vídeo, tipo, dizendo assim, a ficar assistindo um vídeo, porque tava tanto cheio, parece que tinha dado tipo um pouco de dor de cabeça. E eu assisti, troquei de roupa, porque eu tava direto de calça comprida, né? E daí, pronto, daí eu falei as palavras, pronto, daí a mãe dormi. Mas quando eu fui dormir, meu irmão, foi fácil não. Parece que igual o vídeo de... Pronto, tem o meu pano que é bom, né? Eu peguei a minha cama que é toda coisada, peguei e coloquei assim, tipo se humilhando a Deus, colocando humilde. Pronto, e daí eu dormi, mas o inimigo me atentou, parece que não era eu não, era o Espírito Santo ontem, que dizia assim, ó, tá reencarando, né? É sério, tá reencarando. E quando eu falei assim, ó, eu olhei sério pros olhos dele, falei, cai por terra, Satanás. E eu fiquei orando, mas ainda ficou me perturbando, igreja, é sério. Testemunho de crente, não é só testemunho para contar, não. É sério. Daí, pronto. E daí, se não fosse a mão de Deus, naquelas horas eu estava com pouca fé, igreja. Não sei nem como eu sobrevivi. Foi Espírito Santo, com tanta fé. E daí, com tanta fé, eu acho que é tipo ao contrário. Tem a paz, é o oposto da escuridão. Se a gente treinar a paz, a escuridão e a paz, forma o quê? A luz. Pronto, e daí eu fiquei coisando, né? Pronto, e daí os meninos ficaram me atentando direto, eu orei sério e falei assim, ó, Satanás, cala-te perante o Todo-Poderoso e deixe de me perturbar. Eu estava falando assim, Senhor, deixa eu dormir uma noite abençoada e acorde amanhã. Eu creio, eu só falei pelo vídeo, viu? Eu só falei pelo vídeo mesmo. Pelo vídeo que eu assisti. Eu assisti assim, ó. Meu Deus, me dá uma noite abençoada. Me dá uma noite abençoada, meu Deus. Porque se você não me dá uma noite abençoada pelo teu Espírito Santo, amanhã eu morro. E daí parece que eu dormi, não sei. Pronto, e eu pedi a Deus para eu dormir num piscar do olho. Eu pensava que era tipo só pedir a Deus e dormir. Mas não, o inimigo ficou me atentando, Deus como é tão poderoso. Ó, Deus fez assim, ó, enganou o diabo, poderia me enganar, mas Deus assim, ó, filho meu, amanhã vai passar pelo vale da sombra e da morte e tu vai contar o teu testemunho que tu fez. E aí daí eu dormi e amanheceu. E o inimigo é tão ruim na igreja, por quê? Porque eu amanheci não sabia de nada. Eu tava só com um pouco de sentimento, pronto. E daí eu acordei uma manhã abençoada. Mas eu não entendi. Parece que na igreja, na igreja não, daí parece que foi o Espírito Santo que me conduziu até aqui, para eu chegar aqui no meu testemunho. Porque se eu não tivesse por fé,
não tivesse, se eu tivesse só falar assim, Jesus me salva, Jesus me salva, se falasse assim, ó. Eu falei assim, ó, Jesus é o meu salvador e ele vai me guiar. Mas daí, boa, glória a Deus. Ei, irmão, dê glória a Deus, só para destacar. Pronto, mais igreja. Mas daí, ó, mas parecia que mas não, parece que eu tava em dúvida. Depois daí eu fui pra lá. Pronto, tem aquele bicho, a fossa. Pronto, eu me sentei assim na fossa, assim da terra, assim, que é assim. Pronto, parece que eu não tava sentindo nada, não. Pronto, é tão bom, igreja, porque quando eu acordei, não sei não. Não sei ou foi o Espírito, ou foi Deus, ou foi a verdade. Quando eu acordei, parece que tava com vontade, eu só fui assim, ó. Lá, quando amanheci lá fora, lá no quintal. Orei assim, não sei o que foi que eu falei. Pronto, igreja, vamos continuar o meu testemunho. Alguém dê glória a Deus, por amor de Deus. Os pessoal estão prestando atenção, né? Pronto. Daí, né? Pronto, o Espírito é tão bom. Parece que eu não. Daí eu não estava em dúvida. Parece que eu não estava. Pronto, daí o inimigo. Parece que daí eu não estava sentindo dor nenhuma, né? Parece que depois não tá. Parece que o inimigo fez uma ilusão tão grande. Sabe que daí é tão bom? Porque eu pensava que eu era. Na minha mente, eu pensava que Deus me escolheu como sacerdote, ó. Sacerdote. Eu pensando, ó, como era tão poderoso pelo dia que eu passei. Ó, eu pensava que o inimigo não escutava o meu pensamento no meu coração. Ó, mas quando chegou o dia, ó, Deus sabe. Ó, pronto, depois daí parece que eu tava assim, ó, não sentindo dor nenhuma. Meu Deus, será que é o inimigo ou você, meu Deus? Porque eu não tava sentindo dor nenhuma. Não tava sentindo dor. Parece que era o Espírito, era a verdade, sério, não sei. Mas eu não tava pensando em nada. Não sabe nada? Veja que se chama. Pronto, daí, ó. Daí eu parece que eu tava sem ferido. E eu fui lá pra fora fazer o quê? E daí eu fui lá pra fora. Eu falei assim, meu Deus, por que eu tô assim, sem sentir dor nenhum? Porque eu tô sentindo assim, dor assim. Porque parecia que era tipo um anjo. Eu era tipo um anjo. Não senti dor, não senti sentimento, não senti nada. E eu sou o quê, pessoal? Pronto, pra segunda partida, depois aí, parece que foi uma coisa tão boa. Do nada eu comecei a me arrumar, passar perfume, calçar minha chinela, mas é tão bom, porque a umidade, ó, se lembre da umidade, viu, igreja? Para não cair em tentação, a fé, a umidade, o amor, o carinho, mesmo que a pessoa seja crente firmado, o inimigo, ele é crente firmado, né? Aí não pede seu ouvido, assim, ó, é crente firmado, né? Mas ele pega, ó, só assim, ó, para dar o bote. Mas daí eu cheguei preparado, eu fui, não me lembro. Eu acho que foi porque eu fiz assim, ó, lá fora na terra, ó, lá do quintal, quer dizer, ó. E eu tipo fiz uma oração pra Deus, ó, igreja, eu queria falar pra Deus, oração benigerão, ó, meu Deus, mata aquele menino, meu Deus, ó, se tipo sentir a fúria, ó, pronto, se eu sou um exemplo, se tem um crente aqui que tá sentindo fúria do próprio amigo, sabia? Pronto, e volta pra mesmo ele mesmo, mas o meu Jesus Cristo assim, ó. Não, porque você é luz e Isaac Damião e vai reinar nesse mundo para trazer uma grande nação. Ó, e não é só grande nação, não. É de geração em geração. E tem um demônio aqui que quer embaçar a vergonha, que todo demônio, meu Deus, eu já vou falar em línguas estranhas. Pronto, e daí, igreja? Eita, glória a Deus. Meu Deus. Você chega assim, tia Eliseu, quase. Aí eu já vou contando meu pé não saindo de casa, meu Deus. Assim, ó. Eu vou ler o vermelho assim, ó. Lucas. Assim, ó. Lucas 12 e capítulo 4. Só. E digo-vos, amigos meus, não te
amigo meu, e digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para alcançar vocês sabem, igreja? No inferno, sim, vos digo, a este temei. Não se vendem 5 passarinhos por 2 cetins, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temeis, viu, igreja? Não temeis. E que toda igreja... Digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, mas diante dos homens, também o Filho do Homem confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos. Igreja, vigia dos anjos de Deus. E a todo aquele que fizer uma palavra contra o Filho do Homem... Desculpa, eu termino, tá? Diga assim, amém. Queria falar amém. É só isso, mas eu queria continuar. Parece que eu ia pregar, né? Desculpa, eu ia continuar o testemunho. Porque em escuridão, eu queria falar, quando eu saí de casa, o inimigo me atentou à igreja. Não me atentou, não. Ele sabia que o reverso é o que é a igreja? Diga eles lá. Vocês sabem? É a luz. Boa. Então, se a gente praticar primeiro a luz e depois o mal, e juntando os dois, dá o quê? Dá uma bênção, dá certo não? Porque com sabedoria e inteligência, o bem soltando sobre os montes, ó. Amém. Posso continuar? Só depois. Amém. Glória a Deus. As palmas louvam o nome do Senhor Jesus. Vamos ouvir a irmã Mariana louvando. Logo após a irmã Mariana louvando, nós já vamos ouvir o irmão Zé Roberto trazendo a palavra. Enquanto a irmã Mariana louva, nós vamos o diácono Frank tirando os dízimos e as ofertas para o trabalho do Senhor. Curve a sua cabeça e ore juntamente comigo, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te entregar, Pai, em tuas mãos, os teus filhos que irão ofertar na tua casa, Pai. Abençoa, Deus, em nome de Jesus, aqueles que não têm, Senhor, que não se sintam constrangidos, Pai, mas abre portas de bênção para que os teus filhos possam vir ofertar com alegria na tua casa, na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Ele adorou naquela situação.
salvação depois que o filho morrer. Será que pode ser assim nos dias de hoje, mesmo na decepção? Deus achar um adorador é muito difícil. Na provação o louvar, abrir mão da própria dor e o adorar. Esse adorador já amanhece adorando. Esse adorador já tem milagre esperando. Esse adorador, quando abre sua boca, faz inferno estremecer. Esse adorador não tem momento e nem hora. A qualquer momento ele se ergue agora, porque sabe que sua adoração move a mão de Ele entrou no templo para adorar, deixou seu luto, deixou seu lar. Queria saber o pensamento de Davi no momento dessa adoração. O coração de Deus se derreteu ao ver Davi romper seu luto. Foi o que escolheu. Davi se prostrou, rasgou seu coração. Deus curou a sua dor através da sua adoração. Esse adorador já amanhece adorando. Esse adorador já tem milagre esperando. Esse adorador, quando abre sua boca, faz inferno estremecer. Esse adorador não tem momento e nem hora. A qualquer momento ele se ergue agora, porque sabe que sua adoração move a mão de Deus. Adore, 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 adore. Não importa a situação. Adore, 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 adore. Não importa a situação. Adore, 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 meu irmão, adore, 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 adore. Não importa a situação. Esse adorador já amanhece adorando. Esse adorador já tem milagre esperando. Esse adorador, quando abre sua boca, faz inferno estremecer. Esse adorador não tem momento e nem hora. A qualquer momento ele se ergue agora, porque sabe que sua adoração move a mão de Deus. Amém. Olha, Deus, vamos ouvir a palavra do Senhor Jesus essa noite. Já convido o irmão Zé Roberto para estar ministrando a palavra. E curve a sua cabeça e ore juntamente comigo, amém?
Senhor meu Deus, meu Pai, quero, Senhor, te entregar em tuas mãos, Deus, o teu filho que irá ministrar a tua palavra, Deus. Usa, Pai, ele com graça, sabedoria, Pai, com unção dos altos céus, Pai, como o Senhor sempre tem feito, Deus, em nome de Jesus. Vem falar, Senhor, ao coração da tua igreja, Pai. É o que nós te pedimos e por fé nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, na paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, conforme escreveu o evangelista João. Evangelho de Jesus, conforme escreveu o evangelista João. João capítulo 1, verso 1. O Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo 1, verso 1. Quem encontrou, diga amém. Oi, som, ei, som, oi. Diz assim a palavra de Deus: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não resplandeceram contra ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. Amém. Só até aí. Glória a Deus. Estamos alegremente satisfeitos, aleluia, com a presença de Deus que está aqui neste lugar. Esta presença é cumprimento de uma promessa do Senhor Jesus, que Ele disse que aonde o seu povo se reunisse em seu nome, ali Ele estaria presente. E é por isso que eu sempre digo que não viemos à casa de Deus por vontade de amigos, por vontade de pastor, por vontade de quem quer que seja, às vezes até contra a vontade própria, aleluia. Mas porque precisamos, necessitamos, aleluia, desta presença, aleluia. Viemos à casa de Deus, aleluia, como quem precisa, aleluia, como alguém que está faminto precisa se alimentar de algo, aleluia. Assim somos nós que chegamos aqui, aleluia. Chegamos aqui, aleluia, é porque uma fome espiritual que habita em nós nos trouxe até aqui nesta noite, aleluia, para desfrutarmos da sua gloriosa, maravilhosa presença aqui neste lugar. Eu creio, aleluia, que verdadeiramente, aleluia, esta palavra tem poder de transformar as nossas vidas, aleluia. Isso não é algo que é dito só da boca para fora. Isso é algo que nós testemunhamos. Nós somos testemunhas, aleluia. Nós damos o nosso testemunho daquilo que Deus fez, faz e continuará fazendo nas nossas vidas,
enquanto aqui nós vivermos, aleluia, enquanto essa fome, essa sede, aleluia, de buscar a presença de Deus, habitar em nós, o Senhor está pronto para nos alimentar. Meus queridos irmãos, faz uns dias que eu estou com um problema na garganta, está quase com um mês já. E sábado passado eu passei por uma situação que eu me assustei, aleluia. Eu acordei à tarde, normalmente eu não durmo à tarde, mas sábado eu dormi à tarde. Quando eu acordei, eu fui no banheiro, comecei a tossir, e naquela tosse eu comecei a expelir muito sangue, e eu me assustei bastante com aquilo, porque nunca tinha acontecido. Mas eu orei ao Senhor e disse: o Senhor está cuidando de tudo, aleluia. Não adianta eu viver nesta terra dizendo que creio, que acredito, que confio, aleluia, e entrar em desespero por conta de coisas que nós estamos sujeitos a passar nesta terra, aleluia. E creio que o Senhor está cuidando de nós. Meus irmãos, a palavra de Deus que eu li aqui, Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme escreveu o evangelista João. Este evangelho escrito por João, ele é o último dos evangelhos a ser escrito. Os 3 primeiros evangelhos que foram escritos, Mateus, Marcos e Lucas, eles são considerados evangelhos sinóticos. E eles levam esse apelido, eles levam esse nome de evangelhos sinóticos, porque quando nós lemos esses 3 evangelhos, nós percebemos que há muita semelhança na palavra de Deus descrita por esses homens. As histórias se repetem com uma certa frequência, as frases também se repetem, aleluia, e até mesmo a sequência com que as coisas acontecem em algum momento se torna coincidentemente repetitivo. E por esse motivo eles usam esta palavra sinótico para descrever esses 3 evangelhos, por causa da semelhança das histórias que há entre eles. E João já conhecia o evangelho de Mateus, João já conhecia o evangelho de Marcos, João já conhecia o evangelho de Lucas, que já era pregado na terra há mais de 50 anos. E se nós prestarmos atenção, o evangelho de Mateus começa fazendo um trabalho brilhante acerca da genealogia de Jesus. Ele começa a contar a descendência de Jesus, até chegar nos pais terrenos de Jesus, que é Maria e José, até o seu nascimento. O evangelho de Marcos, ele começa a contar a história a partir de João Batista. Ele começa a dizer que João Batista, a voz daquele que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor e endireitai as veredas, aleluia. E logo após falar de João Batista, aleluia, ele já vai para o nascimento e a chamada dos primeiros discípulos. O evangelho de Marcos é o mais resumido de todos, aleluia. Logo em seguida vem o evangelho escrito por Lucas. Lucas também vai começar contando a história do nascimento de João Batista, só que ele é mais detalhista. Ele faz uma pesquisa mais profunda acerca do nascimento de João Batista e Jesus. Ele dedica pelo menos 3 capítulos, aleluia, a falar da promessa que o anjo fez para Zacarias, que também fez para Maria, aleluia. O nascimento das crianças, a apresentação de Jesus no templo, aleluia. A sabedoria de Jesus desde o começo, desde quando ele era criança, aleluia. E a Bíblia conta uma história que eles foram a uma festa em Jerusalém, aleluia. E Jesus se perdeu dos seus pais. E quando eles retornaram para encontrar o menino estava ensinando homens, aleluia, a palavra de Deus.
E durante muito tempo esses 3 evangelhos foram pregados em Jerusalém, na Grécia, em Roma, aleluia, e no mundo afora. E muitas pessoas se converteram. Muitas pessoas conheceram, aceitaram, aleluia, e se converteram ao cristianismo, aleluia, e viram na pessoa de Jesus, aleluia, algo melhor para as suas vidas, aleluia. Essa história é semelhante à nossa, aleluia. Nós vimos na pessoa de Jesus aquilo que o mundo não pôde nos dar, aleluia. E é por isso que chegamos aqui nesta noite, aleluia, na certeza de que o Senhor, Ele tem sempre o melhor para nós, aleluia. Só que no tempo em que estes evangelhos eram pregados, eram tempos difíceis para a igreja do Senhor. Quando a igreja primitiva surge, quando Jesus, aleluia, é assunto aos céus, aleluia, e há a descida do Espírito Santo sobre os seus discípulos, e eles começam a pregar a palavra de Deus por todo mundo. Aquele é o momento mais temeroso da igreja nesta terra, aleluia. Perseguição física, aleluia. Muitos foram apedrejados, espancados, aleluia, humilhados, mortos com requintes de crueldade, aleluia, por pregar a palavra de Deus, por falar que Jesus Cristo é o caminho, que Jesus Cristo é a verdade, que Jesus Cristo é a vida, que Ele cura, que Ele salva, que Ele liberta, que Ele transforma, que Ele leva para o céu, aleluia. E não só a perseguição física contra aqueles que insistiam em não largar a chamada de falar de Jesus, mas também perseguição literária, doutrinária. Eles queriam de toda forma rasgar a palavra de Deus, queimar a palavra de Deus, aleluia. E é neste momento que surge um movimento, aleluia, chamado de gnosticismo, aleluia, que eles não aceitavam a ressurreição de Jesus, eles não aceitavam que Jesus Cristo, aleluia, era o Filho do Deus vivo encarnado, aleluia. É neste momento, aleluia, que a igreja atravessa um período difícil da sua história, aleluia. E eu creio, aleluia, que diante de tanta luta, de tanta perseguição, aleluia, de todas as formas que se levantam para tentar parar a palavra de Deus, aleluia, João, que era um homem próximo do Senhor, aleluia, João, que foi um homem que andou com Jesus, aleluia, que foi um dos primeiros discípulos a ser chamado pelo Senhor, aleluia. A Bíblia diz que ele estava pescando com seu irmão Tiago, com seu pai Zebedeu, aleluia. Quando o Senhor está pregando na praia, aleluia, e chama eles para o seguir. São os primeiros chamados para fazer essa tão grandiosa obra que nos alcançou, aleluia. E é neste momento difícil, aleluia, que João vai começar a escrever o Evangelho segundo a sua percepção, aleluia. Um dos motivos pelo qual o Evangelho de João não é considerado um evangelho sinótico como os outros 3, é porque a visão de João a respeito de Jesus, ela é diferenciada, aleluia. A visão que João tem da pessoa do Cristo, aleluia, é uma visão diferente de Mateus, de Marcos e de Lucas. E eles 3 não são em nada menores importantes, aleluia, porque toda a palavra, ela é inspirada pelo Senhor, aleluia. Mas a percepção de João, ela é diferente, aleluia. Se você perceber os 3 primeiros evangelhos, os homens de Deus que escreveram, Mateus, Marcos e Lucas, aleluia, eles começam narrando os feitos do Senhor nesta terra, aleluia. Mas quando nós começamos a ler o Evangelho de João, aleluia,
nós percebemos que ele não está apressado, aleluia, em falar sobre os feitos do Senhor sobre esta terra. Ele está mais preocupado em dizer quem é a pessoa de Jesus, aleluia. Ele está mais preocupado em apresentar quem é Jesus, aleluia. Dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, aleluia. Ele começa antes da existência, aleluia. É antes de Moisés, é antes do Gênesis, aleluia. Ele está dizendo: no princípio, quando nada existia, aleluia. Antes de Moisés dizer: no princípio a terra era sem forma e vazia, aleluia. Antes disso muito, aleluia, o verbo já era Deus, aleluia. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez, aleluia. A autoridade que João está atribuindo a Jesus aqui, aleluia, é uma autoridade genuína, aleluia, porque verdadeiramente Ele era Deus, aleluia. Verdadeiramente Ele estava na criação, aleluia. Verdadeiramente, aleluia, Ele há de retornar para resgatar o seu povo, aleluia. E a preocupação dele inicialmente é mostrar para aqueles que vão ter acesso a esta maravilhosa palavra quem é a pessoa de Jesus, aleluia. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, aleluia. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez, aleluia. Em determinado momento Jesus está com os discípulos e diz assim para eles: sem mim nada podeis fazer, aleluia. Sem mim nada podeis fazer, aleluia. E essa palavra, ela se aplica à nossa vida, aleluia. Se há alguém aqui, aleluia, nesta noite, que acha que pode alguma coisa sem a presença do Senhor, fique sabendo, aleluia, que sem Ele eu não posso nada, você não pode nada. Sem Ele nada do que foi feito se fez. É nada do que foi feito se fez sem Ele, aleluia. E é esta percepção que nós temos que ter do nosso Salvador, aleluia. A certeza indubitável de que Ele é Deus, que Ele é o Senhor, que Ele e o Senhor são uma mesma pessoa, aleluia. E Jesus gostava quando isso era confirmado através da boca de homens pecadores. Jesus estava com seus discípulos e diz assim: quem vós pensais ser o Filho do Homem? E alguns dizem assim: ora, dizes que tu és João Batista. Outros dizem que tu és Elias. Outros dizem que tu és Jeremias, ou um dos profetas. E Jesus insiste na pergunta: e vocês? Quem vocês acham que eu sou? E nesta hora Pedro toma a palavra e diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aleluia. E nesta hora o Senhor diz: bem-aventurados és tu, Simão, filho de Barjonas, porque não foi sangue nem carne que te revelaste, mas sim o meu Pai, aleluia. Esta é a percepção que nós temos que ter do Senhor, aleluia. No nosso coração não pode habitar a dúvida, aleluia, a respeito da pessoa do Criador, aleluia. O nosso coração não pode estar dividido quando o assunto, aleluia, é entender quem é a pessoa de Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Sabe quem também tem certeza disso? Apóstolo Paulo, aleluia.
Colossenses 1,16, a Bíblia vai dizer assim: porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam denominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Aleluia. O apóstolo Paulo, quando foi chamado, ele não teve dúvida que o próprio Deus, aleluia, na pessoa de Jesus, aleluia, estava chamando ele para uma grande obra, aleluia. E ele escreve isso aos Colossenses. E interessante quando ele diz: tudo foi feito por ele e para ele, inclusive as potestades. O Evangelho de Marcos conta uma história que Jesus entra numa sinagoga. A sinagoga é o local de ensino, onde eles aprendiam a palavra de Deus. E naquele dia, aleluia, que Jesus entra naquela sinagoga, há um homem que está aprendendo ali, ouvindo a palavra de Deus, do rabino, aleluia. Mas aquele homem está com um demônio dentro dele. Aquele homem está possesso. E quando Jesus entra naquele lugar, o demônio manifesta na vida dele e diz: ah, Jesus, que temos nós contigo? Já vieste aqui nos destruir. Sabe o que é isso? É autoridade, aleluia. Até os demônios sabem quem é a pessoa de Jesus, aleluia. Até os demônios se sujeitam na pessoa de Jesus, porque eles sabem que o que o apóstolo João escreveu é verdade, aleluia. Sem ele nada do que se fez poderia ser feito, aleluia. Havia um homem também, aleluia, que vivia preso em um cemitério, acorrentado, aleluia, o famoso endemoniado gadareno, aleluia. E quando Jesus vai ao encontro dele, ele diz assim: ah, Jesus, filho do Deus Altíssimo, já vieste nos destruir? Se os demônios que existem neste mundo, aleluia, que vagam por esta terra, buscando a quem tragar, buscando a quem matar, buscando a quem destruir, aleluia, reconhecem a autoridade, aleluia, reconhecem que Jesus é o Criador, aleluia. O que é que falta para as nossas vidas, aleluia? Para nós realmente, aleluia, entender que o Senhor é o provedor da nossa vida e que sem Ele nada nós podemos fazer. Ah, irmão, mas você não sabe o que eu tenho passado. Realmente não sei. Mas aquele que fez todas as coisas sabe, aleluia. Quem é mais importante, eu ou ele, aleluia. Então continua confiando, aleluia, no Senhor, porque aquele que fez todas as coisas, ele sabe como resolver a nossa causa, aleluia. Eu falei que antes de apresentar o que Jesus podia fazer, João está apresentando quem é Jesus, aleluia. Sabe por que muitas igrejas estão lotadas, aleluia? Porque dizem que lá há milagres. Porque dizem que lá Jesus cura. Porque dizem que lá o Senhor dá vista aos cegos, aleluia. Porque dizem que lá caroços desaparecem do corpo, aleluia. Porque dizem que lá o Senhor autoriza a bênção, aleluia, na tua vida, da tua causa. O Senhor carimba a tua causa. É por isso que muitas igrejas estão lotadas, porque não querem saber quem é a pessoa de Jesus, mas sabem o que Jesus pode fazer, aleluia. E nós não vivemos nesta terra, aleluia, pelo que vemos. Nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos pelo que cremos, aleluia. Porque crer, aleluia, na promessa é mais importante, aleluia, do que receber algo do Senhor nesta terra. Verso de número 12, aleluia. Eu vou pular aqui porque já vai dar 9 horas. Ele vai dizer assim: mas a todos quanto receberam, aleluia, deu-lhes o poder
de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome, aleluia. Depois de apresentar a pessoa de Jesus, aleluia, ele vai dizer que ele foi enviado aos seus, mas os seus não reconheceram, aleluia. Ele foi rejeitado, aleluia, por aqueles a quem ele foi endereçado. Mas em nenhum momento aqui ele promete, aleluia, que aqueles que receberiam milagres, receberiam curas. Nada disso ele está prometendo, aleluia. No verso 12 ele vai dizer: a todos quanto receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome, aleluia. A maior promessa para a nossa vida, aleluia, não é nesta terra, aleluia. A maior promessa para nós nesta vida é ser chamado filho de Deus, aleluia. Se você já conhece, se você já confia, se você crê, se você já confiou, você já é chamado filho de Deus, aleluia. Se ser filho de Deus não é o bastante, ora mais, busca mais, pede ao Senhor, busca a presença dEle, aleluia. Porque ser chamado filho de Deus custou caro para o Senhor, aleluia. Preço que nós não poderíamos pagar, Ele pagou na cruz do Calvário, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Quando eu estava meditando nesta palavra, e engraçado que não por acaso eu sou muito apegado ao Evangelho de João, aleluia. É uma escrita que mexe comigo, aleluia. E quando eu leio esta palavra, aleluia, eu penso na minha vida e digo: meu Deus, me ensina a ser mais grato, Senhor. Porque eu acredito que quando nós somos mais gratos, aleluia, nós desviamos a nossa atenção daquilo que é problema e focamos naquilo que é solução. E nesta noite, se houver alguém, aleluia, que ainda não conhece a Jesus, que ainda não sabe quem é a pessoa de Jesus, aleluia, e se estiver com o desejo de também ser chamado filho de Deus, aleluia, nesta noite você tem a oportunidade de conhecer esse Jesus Salvador, aleluia, esse Jesus que transforma, esse Jesus que foi nos buscar no lamaçal do pecado, aleluia, para nos transformar em nova criatura, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. E é uma oportunidade única, porque hoje estamos aqui, aleluia, mas pela fidelidade da palavra do Senhor Jesus, pode ser que nem cheguemos em casa, aleluia. A igreja está aguardando, aleluia. A igreja está esperando, aleluia. A igreja está ansiosa, mas é aquele ansiosa do bem, aquela alegria de esperar, não é um ansioso de se atribular, não. É aquela ansiedade alegre, na certeza de que Ele virá, aleluia, para se encontrar com o Senhor, aleluia. Sou grato a Deus por esta rica oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queria agradecer ao Senhor pela oportunidade a qual Ele tem nos concedido de estar na sua casa, aleluia. Pela essa palavra, guarde no seu coração, aleluia, que o Verbo se fez carne, aleluia. O Verbo, ele já existia antes do haja, né? Antes que Deus dissesse haja luz, o Verbo já existia, porque Ele é Deus, Ele estava com Deus e habitou entre nós, aleluias. O seu Filho Jesus habitou entre nós e nós somos gratos por esse amor que nos alcançou, amém? Vamos ficar de pé para encerrarmos esse trabalho. Já convido a irmã Clemilda para estar orando e encerrando este trabalho.
Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé, encerrar o trabalho do Senhor nesta noite. Aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai, já somos gratos ao Senhor, Pai querido, nesta noite, Pai, para ouvirmos, Pai, a Tua voz, Pai, para ouvirmos o Senhor falando conosco, meu Deus, nosso espírito é de gratidão a Ti, Pai, pela Tua palavra, Pai amado, que falou ao nosso coração, Pai, pelos hinos, Pai, que foi louvado nesta noite, meu Deus. Senhor amado, nós somos gratos a Ti, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai, e continuará fazendo, Deus. Também nesta noite, Pai amado, eu te entrego o pastor, Pai, que foi ali, Pai, na Boa Vista. Senhor, seja com ele, Pai, com os teus filhos que foram com ele ali naquele lugar, Pai. Assim como o Senhor levou eles em segurança, traz de volta, Pai amado, para o lar, meu Deus. Em nome de Jesus nós te pedimos nesta noite, Pai. E também, Pai amado, nesta noite nós te entregamos, Pai amado, ali, Pai amado, a Lagoa do Curral, Pai amado, que vai, Senhor da glória, sábado agora, Pai, haver aquele evento ali naquele lugar, meu Deus. Senhor, opera maravilha, Pai, prepara o terreno ali, Pai amado, para que o teu trabalho, Pai, venha a ser feito naquele lugar, meu Deus. Seja com as vidas ali, Pai, que vida venha a ser liberta, Pai, que vida venha a ser salva, Pai, pelo poder da Tua palavra, meu Deus. E nesta noite, Pai, nos despede, Pai, não da Tua presença, Pai, mas para os nossos lar, Pai, dando uma noite de paz e um sono tranquilo, em nome de Jesus. A igreja que crê, diga amém, aleluia.